Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor, e pedimos, Deus, que o Senhor esteja conosco, que Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos ensinando, nos dando sabedoria, Deus, discernimento, crescimento, conhecimento da Tua Palavra, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, todo desânimo, Deus, toda enfermidade, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha renovar as nossas forças, venha fortalecer e aumentar a nossa fé, para que a gente possa estar sempre, Deus, nos Teus caminhos, fazendo a Sua vontade, meu Pai. Que o Senhor nos dê discernimento, Senhor, de qual é a Sua vontade para as nossas vidas e que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada um que está assistindo essa aula. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Quanto Amo a Tua Palavra. Nós vamos fazer a leitura hoje do Salmo 119, mas como é um salmo muito grande, nós vamos ler apenas uma parte, do versículo 97 ao versículo 112, que diz assim: Quanto amo a tua palavra, sobre ela reflito o dia inteiro. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio que meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Desviei os meus pés de todas as trilhas do mal para guardar a tua palavra. Não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e o confirmo. Obedecerei às tuas justas ordenanças. Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, as ofertas de louvor de minha boca e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios armaram-me uma cilada, mas não me desviei de teus preceitos. Tuas prescrições serão sempre minha herança. Elas são a grande alegria do meu ser. Inclinei todo o meu coração a cumprir teus decretos para sempre, até o fim. Amém? Então, nessa parte que nós lemos, já dá pra gente perceber que o Salmo 119, ele é um salmo de louvor, é um salmo de gratidão, é um salmo de agradecimento da palavra de Deus. Naquela época, para os judeus, a palavra que eles utilizavam era a lei que Deus havia dado para Moisés. Então, quando ele fala aqui da lei, né, da palavra, ele está se referindo à lei de Moisés, que era ali onde eles tinham ensinamentos, né, para todas as áreas da vida deles. Mas hoje, o contexto que a gente fala da palavra de Deus é toda a Bíblia, né? Porque hoje toda a Bíblia é o lugar, né, a maneira que nós aprendemos qual é a vontade de Deus, aprendemos ensinamentos, palavras de sabedoria, como o próprio salmista diz aqui, né, que ele se tornou mais sábio do que os mestres, porque ele está constantemente meditando, estudando a lei, né, a palavra do Senhor. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o Salmo 119, nós vamos ver a estrutura, o seu propósito, né? Vamos aprender um pouco sobre este, que é o maior salmo da Bíblia, e não apenas o maior salmo da Bíblia, mas o maior capítulo da Bíblia. Ele tem 176 versículos, então é um salmo bem grande, e ele todo praticamente fala a respeito da importância da palavra de Deus, amém? E o primeiro tópico da lição diz assim:
o apego pela palavra de Deus, a estrutura do Salmo 119. Então, como eu disse, o Salmo 119, ele é o maior de todos os salmos. Quando a gente estudou lá na primeira lição, nós vimos que os salmos, eles são poemas. A estrutura dele é diferente, né, dos outros livros da Bíblia. Então, são todos poemas e são louvores, né, que são cantados, que são orados, né, que são declarados nos eventos, no templo, nas assembleias pelos judeus. E o Salmo 119 é o maior poema que existe, né, entre todos os salmos, e também é o maior capítulo, né, o maior texto da Bíblia, como eu disse. Então, o Salmo 119, ele também pode ser classificado na categoria de salmos de sabedoria, assim como os Salmos 1 e o Salmo 112 também. E ele tem como propósito estimular o leitor a desenvolver uma vida reta, piedosa, e ele faz parte do 5º livro da Palavra do Senhor. Ele tem uma estrutura diferente dos outros salmos, porque ele é feito em forma de acróstico. Então, o que isso quer dizer? Eles usaram o alfabeto hebraico e ele é dividido em estrofes. Cada estrofe tem 8 versos, então são 22 estrofes, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. E cada estrofe tem 8 versos, e então todas as estrofes, que são 22, elas se iniciam com uma das letras do alfabeto hebraico. Então a primeira estrofe, ela se inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph. Então cada primeira palavra de cada verso se inicia com a letra Aleph. Na nossa Bíblia, a gente não consegue perceber isso muito bem, por quê? Porque nós não usamos o alfabeto hebraico, né? Então, não tem, a gente não consegue enxergar isso. Mas quem sabe ler em hebraico, quem tem uma Bíblia em hebraico, pode ver isso muito bem. Algumas Bíblias, a minha Bíblia mesmo tem, que é a Bíblia King James, ela tem as estrofes divididas e no títulozinho de cada estrofe tem a letra do alfabeto hebraico que é. Então tem Aleph, aí depois vem Bet, aí depois vem Dalet, depois vem Ri, Vav, e assim vai as 22 letras, e são 22 estrofes. Então a sequência é assim. E por que eles fizeram assim também? Tudo tem um motivo, tudo tem uma justificativa. Naquela época, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, não era tão fácil para eles. Então, eles precisavam memorizar, eles precisavam decorar os textos bíblicos. E sendo dessa forma, ficava mais fácil para eles. Então, como era um texto para falar da importância de estudar, de conhecer, de ler a palavra de Deus, eles fizeram de uma maneira que ficasse mais fácil a memorização. Amém? E como é impossível a gente estudar todo o Salmo 119, que como eu disse, ele é muito grande, né? Ele é o maior, a gente vai abordar 2 estruturas do Salmo 119. Primeira do versículo 97 ao 104 e depois do versículo 105 ao versículo 112. E aí o próximo subitem diz assim: a meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. Então, os versículos 97 ao 104, eles formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Mem. E o versículo 97 mostra que o salmista, ele ama a lei de Deus e por isso ele faz uma meditação diária, né? Ele estuda, ele medita, ele pensa sobre a palavra de Deus diariamente, não é esporadicamente. E aí ele mesmo afirma que por causa disso, ele tem sabedoria e discernimento. Nós não sabemos exatamente quem foi o autor do Salmo 119, mas teóricos acreditam que ele pode ter sido escrito por Esdras depois que o templo foi reconstruído. Amém? Então, o salmista, ele usa muitas palavras, muitos exemplos para deixar bem claro
que nada se compara a você conhecer a palavra do Senhor, a você ter entendimento da palavra de Deus, a você ter discernimento, a você meditar de dia e noite. Então ele diz, olha, nem o profissional mais bem capacitado, nem aquele sábio, nem aquele, nada se compara à sabedoria da palavra de Deus. Então você conhecer a palavra do Senhor, você meditar nela de dia e noite, você ter conhecimento, e isso vai fazer a diferença na sua vida, porque nada se compara ao conhecimento da palavra do Senhor. Então, por mais que você seja perito em alguma atividade profissional, nada se compara a você ser conhecedor da palavra de Deus. Então, só a meditação diária nos princípios eternos é capaz de nos tornar verdadeiramente sábios neste mundo. E uma coisa é fato: quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda sobre determinado assunto, melhor nós vamos ficar nesse assunto, mais nós vamos entender, mais nós vamos memorizar, né? Então, por isso que é importante a gente ler a palavra do Senhor diariamente. E a própria palavra de Deus diz que ela se renova, né? E verdadeiramente é isso que acontece, porque quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Mas todas as vezes que nós lemos o mesmo texto, a gente recebe uma informação diferente, a gente tem uma interpretação, um conhecimento maior, e o Senhor pode falar conosco de maneiras diferentes através do mesmo texto e da mesma palavra. Por isso que é fundamental a gente meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Amém? E o próximo subitem diz assim: a meditação na palavra traz amor pela verdade. Então, os versículos 101 ao 104, eles mostram que quem observa os preceitos da palavra de Deus vai desviar os seus pés do erro. Ele não se afasta dos justos juízos de Deus. Então, quem conhece a palavra de Deus, né? Quem é guiado pela palavra do Senhor, vai se afastar das coisas erradas, né? Vai se desviar do caminho dos ímpios, né? Vai se afastar, vai se guardar por causa do conhecimento que ele tem da palavra de Deus, né? Por causa do conhecimento da verdade. E ao mesmo tempo faz aborrecer os caminhos falsos. Então você vai conhecer a verdade e vai se afastar e vai abandonar aquilo que não é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é engano, aquilo que é do maligno, aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor. Amém? O próximo tópico diz assim: a palavra ilumina o caminho do justo. A palavra de Deus como direção para a vida. Então, agora a gente vai estudar nesse próximo trecho dos versículos 105 ao versículo 112. E o versículo 105 especificamente diz assim: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E esse versículo especificamente é um versículo muito divulgado, muito conhecido, né? Que as pessoas gostam muito de falar, muito de citar ele, porque realmente é isso que a palavra de Deus é para nós, né? Ela é luz, ela guia, ela ilumina os nossos caminhos. Então, o versículo 105, ele é o primeiro versículo de uma nova estrofe, né? Que é do 105 ao 112, que é iniciado pela palavra hebraica Nun, pela letra hebraica Nun. Então, essa mensagem, né, de que a palavra de Deus ela é luz, que ilumina os nossos caminhos, que ilumina os nossos passos, traz justamente a ideia de que o Senhor, ele dá direção para as nossas vidas. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos mostra o caminho correto que nós devemos andar. Então, essa luz na vida de quem busca a palavra de Deus é fundamento de tudo. Se a gente for pensar no nosso mundo natural, o quanto que a luz é importante. Porque se você entra na sua casa, por exemplo, e acabou a luz totalmente, está totalmente escuro, você vai tropeçar nos móveis, você pode querer procurar alguma coisa, você não encontra, você não sabe onde está, corre o risco de você se machucar, de sofrer um acidente, né? Porque você não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo ver. Se você anda numa estrada, por exemplo, dirigindo de carro à noite, onde não tem nenhuma iluminação, e por um acaso o seu carro também está sem iluminação,
Você não consegue andar, você não consegue sair do lugar porque você não enxerga à sua frente. O farol, que é a luz, ele já vai te ajudar a você andar ali pelo menos um pouco, porque vai te iluminar um pouco à sua frente. Então a palavra de Deus, ela vai fazer isso nas nossas vidas, ela vai colocar ordem, vai colocar direção, vai nos dar segurança, vai nos mostrar onde estão as coisas, como são as coisas. Então a luz, ela é fundamental para as nossas vidas. E aqui o salmista afirma que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, né? É luz para os nossos passos. Então ela é fundamental, ela é importante, nós precisamos da palavra de Deus. Então nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos dirija, nos guie, né, nas virtudes de Deus, nas virtudes do Espírito Santo, para que a gente tenha uma vida melhor, né, uma vida plena, uma vida abençoada. Amém? E o próximo subitem diz assim: comprometido com os retos juízos da palavra de Deus. Então, esse subitem está relacionado aos versículos 106 ao versículo 110, que diz: a palavra de Deus como luz nos estimula e nos compromete com ela. Amém? E a gente tem o privilégio de guardar a palavra do Senhor, guardar no nosso coração. E quem tem o privilégio de guardar a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração, sabe que no momento de aflição, você pode ser vivificado com ela, como diz exatamente assim no Salmo 107. A gente sabe também que a vida piedosa tende a ser mais intensa, né? Quando você medita na palavra do Senhor, quando você lê a palavra do Senhor, quando você ora a palavra do Senhor, né? E quando você faz isso diariamente. E que no momento de perigo, ainda assim, a gente não se esquece da verdade. Por quê? Porque aquilo ali está arraigado na sua mente, né? Está arraigado no seu coração. A gente sabe também que diante das armadilhas do inimigo, das ciladas, né? A gente não vai se desviar dos preceitos da palavra do Senhor. Da mesma maneira que aconteceu com Jesus quando ele estava no deserto e foi tentado por Satanás. Todas as vezes ele venceu a tentação citando a palavra de Deus, amém? Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e nos comprometer à palavra de Deus. Então, quem guarda a palavra de Deus se compromete com a palavra do Senhor, né? E se compromete também a viver na contramão do que o mundo diz, na contramão de qualquer preceito, de qualquer ensinamento que seja contrário à palavra de Deus. Então, a gente tem que parar para pensar como é que tem sido o nosso comprometimento com a palavra do Senhor, principalmente em relação ao que está acontecendo no mundo, né? Aos preceitos e aquilo que está sendo ensinado pelo mundo. Amém? O próximo subitem diz assim: guardando a palavra de Deus como legado recebido. E essa passagem vai estar relacionada aos versículos 111 e 112. E o 111 diz assim: tuas prescrições serão sempre minha herança. Elas são a grande alegria do meu ser. O 112. Inclinei todo o meu coração a cumprir seus decretos para sempre até o fim. Então o salmista aqui, ele reconhece que o testemunho que se encontra na palavra, ele recebeu como legado dos seus antepassados. Ele recebeu como legado dos seus pais. Então, o coração dele está inclinado a guardar esses decretos divinos eternamente, porque ele recebeu dos seus pais e dos seus antepassados. E esses dois versículos, eles nos ensinam que nós recebemos a palavra de Deus como legado também dos nossos antepassados. E aí você pode me dizer assim: mas eu sou a primeira pessoa da minha família que é evangélica, eu sou a primeira pessoa da minha família que é cristã. Mas a gente não pode se esquecer que antes de nós vieram outros cristãos, vieram outras pessoas que edificaram igrejas nas nossas cidades, que desbravaram mesmo o nosso país, a nossa própria cidade, né? O Distrito Federal, no início, vieram para cá para evangelizar, e que essas pessoas, no início, elas enfrentaram muitas dificuldades, muitos problemas, às vezes até mesmo perseguições,
mas eles perseveraram. E se hoje nós temos a oportunidade, né, de estar na nossa igreja, é porque um dia outros homens vieram, né, até a nossa cidade, até o nosso país e pregaram o evangelho. E falando da nossa igreja especificamente, a gente também, né, tem o nosso pastor, né, o pastor Pedro, a irmã Zélia, que iniciaram esse ministério conosco, né? Então foram pessoas que pregaram o evangelho ali no início. E quem tá na igreja desde o começo sabe, né, que inicialmente era na nossa casa, depois a gente ficou um tempo no colégio, né, e depois a gente finalmente abriu a igreja, e tudo isso foi um processo, e graças, né, à perseverança deles ali em pregar o evangelho, né, em orar, a nossa igreja hoje, né, está ali edificada com os membros, com as pessoas, e assim, a gente tem a felicidade de ter membros que estão desde a abertura da nossa igreja. Então, assim, pessoas que viram o crescimento. Então, essas pessoas também são importantes, né? Também são antepassados, também são pessoas importantes para o crescimento do evangelho na nossa igreja mesmo e na nossa cidade, sim, né? Porque cada um de nós se torna missionários, né? Nós nos tornamos evangelistas aonde a gente está, na nossa família, né? Com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Então, tudo isso é importante. E o salmista, ele reconhece aqui a importância desses antepassados. Amém? Então, nós temos que glorificar ao Senhor por isso. O próximo tópico diz assim: a Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. Então, como eu disse, os irmãos devem ter percebido, e se puderem ler novamente todo o Salmo 119, vocês vão ver isso, que ele é um louvor a Deus pela existência da sua palavra. Então, ao contrário de outros salmos que nós vimos, né, onde o salmista está agradecendo a Deus por um livramento, fala que ele está passando por uma tribulação, por um problema, aqui ele está louvando, ele está agradecendo a Deus pela palavra dele. E hoje nós temos a palavra do Senhor nas nossas mãos por meio da Bíblia. Ao contrário daquela época, como eu disse, nem todos tinham acesso, eles não tinham a palavra de Deus estruturada como existe hoje, né, num livro. Não era todas as pessoas que tinham, eles passavam os textos muitas vezes memorizados, né? Eles decoravam, ia passando um para o outro. Mas hoje a gente tem a facilidade de ter a Bíblia ao nosso alcance em qualquer lugar, porque todo mundo hoje praticamente tem um smartphone. Principalmente quem está assistindo a aula provavelmente está assistindo do smartphone. E no nosso smartphone a gente tem acesso à Bíblia a qualquer momento. Então, qualquer lugar que você tiver, você pode ler a palavra de Deus. E tem aplicativos de Bíblia que, além de ter a Bíblia assim pura e simples, tem estudos, tem textos, tem reflexões. Então ajuda ainda mais, né, no nosso conhecimento, no nosso entendimento da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é tão importante nós lermos, nós entendermos e nós estudarmos. A Bíblia, ela é uma revelação especial porque ela fala a história da redenção em quem Jesus Cristo é o centro de toda a história. Tá lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. E se os irmãos começarem a ler a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, procurando Jesus, vocês vão perceber que Jesus é o centro de toda a história da Bíblia. Então a Bíblia é a base da trajetória da nossa vida, porque ela nos revela Cristo em todos os livros, né? E traz ensinamentos necessários para a nossa vida e até para a nossa morte também, porque um dia todos nós, né, vamos morrer e vamos prestar conta de tudo o que nós fizemos neste mundo, conforme está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Amém? Então, o próximo subitem diz assim: a Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. Então, como a Bíblia, ela alcança a nossa mente, nos ajudando a pensar a verdade, a amar a verdade e a praticar a verdade, ela se torna um antídoto
contra as escolhas erradas, e quando nós pensamos, amamos e praticamos os valores da Bíblia, não há espaço para os valores secularizados. Então eu acredito que uma das coisas mais importantes que precisa ser ensinada nos nossos dias atuais para todas as pessoas, inclusive para as crianças, é a Bíblia. Muitas vezes, os pais, e eles estão certos também por fazerem isso, eles ficam preocupados muito com os filhos aprenderem na escola, a matemática, o português, a história, a geografia, a ciência, porque tem que passar de ano, tem que se formar, tem que fazer vestibular, tem que fazer faculdade. Isso tudo é muito importante. Mas mais importante do que o seu filho ir bem na escola é ele conhecer a palavra de Deus. A gente leu os versículos aqui que diz que o salmista fala, olha, eu estou muito melhor do que um sábio, porque eu sei a palavra de Deus, do que um ancião, uma pessoa que tem idade, que tem experiência de vida, porque eu sei a palavra de Deus. Então, é tão importante nós aprendermos a palavra de Deus e as crianças, os adolescentes, os jovens aprenderem a palavra do Senhor, porque é isso que vai fazer com que a gente se desvie do mal, que a gente não seja influenciado por esse mundo. Nós temos que renovar a nossa mente através da palavra do Senhor, porque a gente percebe que a nossa cultura está totalmente secularizada. A gente que tem visão espiritual, que tem conhecimento da palavra, que tem discernimento, a gente vê coisas acontecendo, programas de televisão, músicas, a gente vê nitidamente ali a influência do maligno. Mas por que a gente vê? Porque a gente conhece a palavra do Senhor. Quem não conhece não tem essa percepção, não tem esse discernimento. Então, por isso que é importante conhecer a palavra do Senhor, para que a gente não tome decisões erradas, para que a gente não seja influenciado pelo mal, por esse mundo, pelo maligno, para que a gente viva de maneira correta, de acordo com a palavra do Senhor. Então, nós somos privilegiados de poder conhecer esse Deus, de poder invocar esse Senhor e de ter sabedoria da palavra do Senhor. Amém? E o próximo subitem diz assim, a Bíblia como um fundamento sólido. Então, o Salmo 119, ele nos ajuda a perceber a Bíblia como um farol que ilumina tempos escuros. E aí aqui eu falo novamente da questão espiritual. A gente sabe que hoje nós vivemos dias, e eu acho que não é só hoje, é desde sempre, tempos escuros espiritualmente falando. Por quê? Porque o maligno, ele quer crescer, ele quer ganhar espaço, ele quer influenciar, ele quer prejudicar a vida das pessoas, mas a palavra de Deus, ela é luz. Então, ela é um farol nessa escuridão, que tira essas trevas, de Satanás, do maligno, do inimigo. Inclusive, sociólogos já descreveram esse tempo como um período líquido, em que não há valores sólidos. Então, as coisas estão muito voláteis, muito passageiras, em que a superficialidade predomina na vida de muitos jovens, e suas esperanças e sentido de vida se desmancham com facilidade. E é por isso que a gente vê hoje em dia tantos jovens, cada vez mais jovens, adolescentes, crianças, com problemas de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de tantas essas coisas, por causa da influência desse mundo que é tão passageiro, que é tão superficial, com coisas tão assim que não tem valor, que não tem importância. Então, entretanto, a palavra de Deus é como uma rocha, que traz fundamento para uma casa. Então, a palavra de Deus é ela que nos dá segurança, ela que nos dá estrutura, e é por isso que a Bíblia tem o poder de trazer lucidez e equilíbrio ao ser humano que perdeu a esperança. Na palavra de Deus, nós encontramos o sentido de nossa existência e somos encorajados a viver de acordo com esse sentido, de uma maneira divinamente coerente com o que Deus nos vocacionou a ser.
Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente entende, quando a gente medita, ela começa a fazer parte do nosso cérebro, né? E aí a gente vai entender as verdades de Deus para as nossas vidas. A gente vai entender que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados, né? Que nós somos especiais, que o Senhor, Ele é conosco, que o Senhor nos guarda, que o Senhor, Ele cuida das nossas vidas, Ele está no controle de tudo, e tudo isso nos traz segurança, né? Nos traz uma base, e é isso que o ser humano precisa, né? Desse conhecimento, dessa base e dessa segurança. E eu vou ler a conclusão, que diz assim: a presente lição nos encorajou a ter a Bíblia em alta conta. O Salmo 119 nos ajuda a refletir a respeito da importância da meditação na Bíblia, a palavra de Deus em nossa trajetória de vida. Certamente você está inserido num contexto externo em que os valores da Bíblia são desprezados. Entretanto, você tem a oportunidade de revelar esses valores bíblicos no contexto de sua vivência, de modo que as pessoas sejam influenciadas pelos princípios atemporais e eternos que brotam das Sagradas Escrituras. Portanto, honre a palavra de Deus em qualquer lugar que você esteja. Então, nessa lição de hoje, a gente falou um pouquinho, né, sobre a importância, sobre o valor da palavra de Deus. E o Salmo 19, ele fala assim de uma maneira poderosa a respeito disso. E essa foi a última lição dessa revista, né? A última lição do trimestre. E a gente encerra com um tema assim tão importante, né? Tão valioso, algo que nós temos que ter bastante consciência, que é o conhecimento da palavra do Senhor. É a importância de nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, de entendermos que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, que é o Senhor que nos guia. Amém? Então essa foi a lição de hoje. Na próxima lição a gente já vai começar a nova revista, então que os irmãos não percam, né? Que continuem assistindo, que divulgue para outras pessoas, compartilhe para outras pessoas, porque é uma maneira da gente estudar, da gente aprender a palavra do Senhor e de sermos abençoados. Amém? Até a próxima aula em nome de Jesus.